Agora o NTV News. Vaca é sacrificada depois de ser encontrada agonizando amarrada em caminhonete e proprietário é detido. Prefeito de Patos de Minas não vai renovar contrato com médica que presta serviço para o município e teria se formado com dinheiro da pensão de Madalena Gordiano. 2 últimos nomes que faltavam para compor o primeiro escalão do governo Falcão são anunciados. Você vai ver também que morre motociclista que sofreu mal súbito na JK. Patos de Minas em canteiro de obra inacabado. Na Tomás de Aquino, novos problemas preocupam. Em Lagoa Formosa, o prefeito assume e se depara com maioria do maquinário estragado. A gente mostra também divergência de novo, no boletim estadual que apontou 102 mortes para a Covid em Patos de Minas e o informe municipal diz que são 101. E mais ainda, viu? Profissionais da linha de frente se preparam para crescimento de casos da Covid pós-festas. Imagem de Santa e documentos que estavam ao lado dela são únicos intactos depois de um grande incêndio que consumiu uma oficina mecânica em Patos de Minas. Tem ainda a análise de notícias e muito mais informações a partir de agora no NTV News. O prefeito Luiz Eduardo Falcão não irá renovar o contrato com a médica Vanessa Maria Milagres Rigueira, irmã de Dalton. Segundo apontam investigações do Ministério Público do Trabalho, o dinheiro usado para pagar a faculdade de medicina de Vanessa seria da pensão de Madalena. A notícia divulgada pelo site de notícias UOL trouxe mais um capítulo para o caso Madalena Gordiano. Segundo o portal, a pensão recebida por Madalena financiou o curso de medicina e a vida da família Milagres Rigueira durante 17 anos. A mais recente informação é de que a renda de R$ 8.400, oriunda de um casamento com um ex-combatente, era usado por Maria das Graças para pagar a faculdade da filha, Vanessa Maria Milagres Rigueira, formada em 2007 pela Faculdade de Medicina de Petrópolis, no Rio de Janeiro. No depoimento dado ao MPT, Dalton declarou ter uma renda de R$ 10.000 como professor universitário e mais R$ 1.300 do aluguel de 2 imóveis. Ele ainda fez 2 empréstimos consignados no nome de Madalena, com dívida restante de R$ 18.500 no Banco do Brasil. De acordo com o MPT, a renda da família sem a pensão de Madalena é incompatível. O caso segue sendo investigado e ganha cada vez mais a comoção da população. É um caso chocante, que a gente perceba que nos dias de hoje ainda tem esse tipo de coisa e eu tenho certeza que infelizmente existem outros casos por aí. Então, o caso da Madalena é importante não só que ela tenha a sua liberdade para exercer os seus direitos, para viver a sua vida, mas que a gente também aprenda com o caso dela para evitar e também resolver outros casos semelhantes que possam existir. A irmã de Dalton, Vanessa, atua como cardiologista no Sistema Público de Saúde de Patos de Minas. O contrato com a médica se encerra no próximo mês e, segundo o prefeito, não será renovado. Tomamos conhecimento dessa questão pelas redes sociais, inicialmente. Nós sabemos que hoje as informações giram com uma velocidade muito grande pelas mídias sociais e foi assim que eu recebi a notícia. Imediatamente entrei em contato com a nossa secretária de saúde, a Ana Cacheta, pedindo que averiguasse, confirmasse se realmente a profissional tem vínculo com o município e qual seria esse vínculo. E aí veio a resposta positiva, que sim, é uma servidora contratada, da Secretaria de Saúde, tem um contrato por prazo determinado, e que está nesse momento de licença maternidade. O contrato ele terá o seu prazo expirado agora no próximo mês de fevereiro e ela não vai ser mantida, não será renovado o contrato. Entre 30 de dezembro e 3 de janeiro, a Polícia Rodoviária Federal registrou 903 acidentes em todo o país, 1% a menos do que no mesmo período de 2019 para 2020. No feriado de Ano Novo de 2020 para 2021, 479 motoristas foram flagrados dirigindo embriagados. 6 mil condutores autuados por dirigirem perigosamente. Foram fiscalizados 125 mil veículos e pessoas nas estradas federais brasileiras. Dos acidentes registrados, 254 foram considerados graves.
67 pessoas morreram, segundo o balanço da Polícia Rodoviária Federal. Só nas estradas federais que cortam Minas Gerais, 7 pessoas morreram e 158 ficaram feridas. Nas estradas estaduais, um grave acidente foi registrado no feriadão de Ano Novo, na região. Foi neste domingo, no quilômetro 84 da MGC 354, próximo a Lagamar. 2 veículos bateram de frente e uma pessoa morreu. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista da caminhonete com placa de Patos de Minas, que seguia de Vazante para Lagamar, foi surpreendido por um carro com placa de Vazante que rodou na pista e acertou a caminhonete de frente. O motorista do Gol estava sozinho, foi socorrido e morreu pouco tempo depois. Ele era engenheiro em Vazante. Na caminhonete haviam mais 2 passageiros. Eles e o motorista da caminhonete tiveram apenas ferimentos leves. O motociclista de 58 anos que caiu no canteiro central da Avenida JK na semana passada e precisou ser reanimado pelo SAMU não resistiu. O fato aconteceu há uma semana e a morte foi confirmada nesta segunda-feira. Segundo os socorristas, o caso, registrado na segunda-feira da semana passada, se tratava de um mal súbito. Egmar Geraldo, de 58 anos, seguia pela via quando de repente começou a não se sentir bem. Para não provocar uma batida, ele direcionou a moto rumo ao canteiro central, onde caiu e permaneceu esperando socorro. Ao chegarmos aqui, o SAMU já fazia os trabalhos aqui de reanimação, de ressuscitação. Após o incidente, ele foi encaminhado ao hospital regional, onde recebia tratamento. Na tarde desta segunda-feira, veio a confirmação do óbito. Na sequência, aqui no NTV News, a gente mostra a quantidade de obras inacabadas em Patos de Minas, como na Tomás de Aquino, que no período chuvoso torna a situação ainda mais preocupante. Ano novo e problemas antigos. Patos de Minas começou 2021 com obras por toda a cidade, mas com a troca de governo surgem as dúvidas sobre quando ficarão prontas. Foram várias as vezes que estivemos na Arthur Magalhães para mostrar as consequências deixadas pela obra na via. 5 postes invadindo a pista e solução para removê-los, nada. Um ano novo começou, mas o problema antigo permanece. Nunca vi na minha vida um lugar que o poste fica no meio da rua. Aqui tem 3, tem esse aqui, tem um aquele ali e um outro na esquina de cima. Poste no meio da rua. Simplesmente absurdo. E muito absurdo, né? Não, muito mal feito, né? Muito perigoso. Uma falta de respeito com a população, né? Coloca um poste desse aí no meio de uma rotatória dessa, faz causar um acidente. Aí depois que causa um acidente que perde uma vida, não adianta, né? Retirar mais, aí pode deixar. Já na Avenida Brasil, você deve se lembrar o caos que foi para os comerciantes e moradores a obra realizada aqui e que também não foi finalizada ainda. Eu acho só vergonha, porque começa a fazer as obras, ficou esse tempo tudo parado aqui e não resolve nada, que está atrapalhando muito o trânsito aí. Ó. Uma falta de respeito com nós, né? Porque as chuvas estão aí e deixando dessa forma vai acabar ficando mais precária a situação, né? A obra foi iniciada no mês de julho com a previsão de execução com 60 dias. Não conseguiram executar, fizemos várias reclamações, fizemos vários protocolos na prefeitura solicitando providência, fizemos algumas reportagens com a NTV. Infelizmente, finalizou o mandato do prefeito e a obra não foi concluída. E tem causado grande transtorno para nós, principalmente aqui no prédio. E ainda tem o Parque Ecológico do bairro Jardim Paulistano, que não é de agora, é alvo de reclamações dos moradores devido ao descaso com o local. O maior prejuízo que traz para a gente aí são os bichos peçonhentos. Escorpião, cobra, em casa já foi achado cobra ali, no vizinho aqui também, escorpião, sempre eles pegam ali, entendeu? E a questão do lixo, porque isso aí é que ajuda a chamar os bichos para cá. Rato vem, cobra vem, então vem tudo que quanto é bicho que tiver no mato aí, eles procuram, né? E a gente já ligamos lá para eles virem aqui limpar, eles vêm aqui, dão uma mexidinha mais ou menos, limpa praticamente só o trio aqui onde o pessoal faz caminhada.
Depois some pra lá e larga tudo isso aí. Minha casa, na casa de vizinho, apareceu cobra, escorpião que você viu lá, aranha. Pelo menos antes tinha as casas, mas o povo limpava. Era tudo claro. Agora não, virou isso aí. Isso aí não é parque ecológico, é? Pois é, a rua Tomás de Aquino é outra que engrossa a lista de problemas de obras inacabadas. À medida que o tempo vai passando, mais problemas surgem. Agora, quem mora na rua reclama de sacos de areia que foram colocados no local para controlar as enxurradas, mas que seguem, segundo eles, estão aí causando transtornos. Ano novo, problema velho. Uma obra alçada em mais de R$300 mil que até agora não terminou. Toda vez que chove, a rua Tomás de Aquino, que liga o bairro Nossa Senhora das Graças com o bairro Alvorada, enche de água. Depois que a rua quase toda foi fechada para obras, a dona Abigail viu as vendas do comércio dela caírem em 40%. Não só isso, a conta de água também aumentou, pois ela tem que lavar a calçada quase todos os dias por causa da sujeira. A poeira é intensa, né? O transtorno aqui é grande. Tem 2 meses que estão nesse quarteirão, a demora é muito grande. No dia 24, um carro caiu em um buraco quando tentava entrar na garagem na rua. O carro pertence a esse morador, que agora está com a garagem dele cercada por sacos de areia. O carro ficava aqui, né? Aí ia mandar tudo, o carro, brincar o carro até o carro ia descer até topar um trem para parar ele, né? Porque a água foi demais. Porque aqui já teve vez aqui de eu chegar aqui de carro e subir aqui, não dá para pôr o carro na garagem, que a enxurrada empurrava o carro para trás. Agora o que eu acho mais estranho numa obra dessa aqui, sabe o quê? É porque daqui para baixo podia ter boca de lobo. Agora eles asfaltam primeiro, faz o asfalto para depois vir cortar o asfalto para pôr boca de lobo. Por que não já faz o trem enquanto está na fazenda? Andava mais rápido e ficava isso mais bem feito. O veículo ficou danificado. Já dentro da residência, a esposa de seu Gaspar mostra a altura em que a água ficou. Até um muro da residência precisou ser quebrado para que a água não invadisse a casa. Dessa vez, alagou todinha, né, que veio e entrou, aqui ficou tudo molhado, porque ela entrou para dentro, só porque ela entrou assim, né, até aqui assim, né, ó. Entrou até aqui assim, que ela nunca entrou aqui dentro, fica mais cheio só, fica assim, parecendo um riacho só. No momento a gente não estava aqui, meu filho que estava. Se ele não estivesse aqui, aí se ele não estivesse aqui, aí sim, aí isso que tinha transbordado tudo, mas o meu filho estava aqui. Até que a obra fique pronta, os moradores da rua Tomás de Aquino convivem com o improviso que é feito por aqui. Essas mangueiras que aparecem nas imagens, por exemplo, foram colocadas pela Copasa para abastecer as casas que estão sem o fornecimento de água aqui dessa quadra. Até porque a rede do local está sendo mexida. Outro detalhe que também chama a atenção é esse poste de energia elétrica que, durante a obra, sofreu alguns estragos, veio parar quase no meio da rua e agora está muito mais baixo do que o normal. A CEMIG até agora não veio até o local para fazer a colocação de um novo poste e resolver esse problema. E, durante esse período chuvoso, a prefeitura fez uma colocação de vários sacos de areia, que você vê nas imagens, que, segundo os moradores, é para conter a água das chuvas que desce aí dessa avenida muito forte a enxurrada. Porém, os moradores estão preocupados com tanto saco assim. Eles acreditam que, se vier uma chuva forte, esses sacos não vão proteger nada e o transtorno será bem maior, até porque tudo isso vai ser levado lá para o final da rua. A chuva a água que desce aqui, esse saco aí não resolve nada não, vai tudo embora. As ruas de baixo ali ficam cheias de cascalho. O transtorno não é só nosso, é do bairro aqui no geral. Eu falei que se chover, conforme tem costume de chover, vai mandar saco com terra e tudo para ir abaixo. Isso aí não cerca não. Outro medo dos moradores é com a transição de governo. Eles temem uma demora para a execução dos serviços. A gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Porque são novos, né? Novo prefeito, novos vereadores, a gente não sabe o que vai acontecer também, né? Essas mudanças que vem aí, a gente espera que não melhora, né? Mas se não melhorar, tem que tá feio.
Segundo a assessoria da Prefeitura, ainda não é possível estabelecer uma nova data para o término das obras da Tomás de Aquino e outras, pois o secretário de Obras precisa ainda tomar ciência de toda a situação. Na sequência, a gente vai mostrar que vaca é sacrificada depois de ser encontrada agonizando, amarrada em caminhonete, e homem é detido. E 2 últimos nomes que faltavam para compor o primeiro escalão do governo de Falcão são anunciados. Vira o ano e tem gente que já corre no calendário para saber que dia da semana vão cair aí os feriados, né? Pois é. Os nacionais somam 9 e 2 são prolongados. Em Patos de Minas são mais 4. Não entra nesta conta aí o carnaval, que é ponto facultativo. São 9 feriados nacionais. 1º de janeiro, sexta-feira, Confraternização Universal. 2 de abril, sexta-feira, Paixão de Cristo. 21 de abril, quarta-feira, Dia de Tiradentes. 1º de maio, sábado, Dia Mundial do Trabalho. 7 de setembro, terça-feira, Independência do Brasil. 12 de outubro, também dá numa terça-feira Nossa Senhora Aparecida. 2 de novembro, numa terça-feira, é Dia de Finados. 15 de novembro, segunda-feira, Proclamação da República. 25 de dezembro, dá num sábado, é Natal. São 4 feriados em Patos de Minas. 24 de maio, segunda-feira, aniversário de Patos de Minas. 3 de junho, quinta-feira, é feriado de Corpus Christi, considerado ponto facultativo em outros municípios. 15 de junho, terça-feira, é dia de Santo Antônio, padroeiro do município. 15 de agosto, domingo, Nossa Senhora da Abadia. São pontos facultativos 15 e 16 de fevereiro, carnaval, 17 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, até às 14 horas. 28 de outubro, quinta-feira, dia do servidor público. 24 de dezembro, dá numa sexta-feira, véspera de Natal, após as 14 horas, é considerado ponto facultativo. Dia 31 de dezembro, também numa sexta-feira, é véspera de Ano Novo e após as 14 horas, é considerado também ponto facultativo. Entrou em vigor nesta segunda-feira a autorização do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, sobre digitalização dos documentos de registro e de transferência de veículos. O Certificado de Registro de Veículos, CRV, o Certificado de Licenciamento Anual, CLA, e o Comprovante de Transferência de Propriedade, o antigo DUT. A medida só vale para os veículos registrados a partir de hoje. Aqueles impressos em papel moeda, aquele papelzinho verde, né, continuam valendo. Os 2 últimos nomes que faltavam para compor o primeiro escalão do prefeito Luiz Eduardo Falcão foram anunciados nesta segunda-feira. Falcão mantém que fará uma reforma administrativa para enxugar os gastos. Há previsão até de fusão de secretarias. Nessa semana, o projeto segue em elaboração e depois de ficar pronto ainda terá que ser aprovado pelos vereadores de Patos de Minas. Primeiro dia útil de 2021. Início dos trabalhos da nova gestão municipal. Esses primeiros dias, né, esses primeiros meses, com certeza, isso vai ser um período de adaptação. Hoje, eu acordei bem cedo, já fui para o barracão da prefeitura, dar as boas-vindas aos servidores ali da Secretaria de Obras, todos aqueles que estão ali, pessoal do trânsito também, e bati um papo com toda a turma, pude conhecer com mais detalhes a estrutura do barracão, e depois vim aqui para a prefeitura, fiz uma reunião com todos os secretários já escolhidos. Todos os secretários já foram anunciados e ocupam seus cargos. 2 foram inclusive anunciados nesta segunda pelo prefeito. Faltava apenas a Corregedoria Geral e ficará a cargo do Emerson Gontijo, advogado, e a Secretaria de Planejamento e Gestão, a antiga Secretaria de Administração, vai ficar com a Ana Paula. A escolha dos profissionais foi feita por meio de processo seletivo, anunciado no ano passado pelo prefeito eleito. O questionamento da população foi sobre os critérios desse processo. Apenas uma secretária foi mantida em seu cargo. Foi simplesmente contratar uma empresa para me ajudar na análise de todos os perfis dos currículos. Aí a empresa fez uma triagem e para cada cargo ela selecionou 3, 4 pessoas no máximo, colocando ali que aquela pessoa X era a pessoa mais indicada, porque demonstrou liderança, assertividade, mostrou claramente o que pretende fazer na sua secretaria. Uma outra pessoa, de repente, recomendada com ressalvas, porque
tem muita capacidade, mas às vezes não é uma pessoa mais fechada, enfim. Aí a decisão final é minha. Durante a cerimônia de posse, Falcão prometeu reunir esforços para realizar uma reforma administrativa com urgência. Esse deve ser o foco do chefe do executivo nessas primeiras semanas. Formaremos uma comissão formada por alguns funcionários de carreira do município, outras pessoas que estão integrando a nossa equipe, não muitas pessoas, para desenhar essa reforma. Essa reforma vai trazer exatamente a nova estrutura de cargos aqui da prefeitura. A nossa intenção é investir menos na prefeitura e mais no cidadão. Uma vaca foi alvo de maus tratos em Lagoa Formosa e teve que ser sacrificada. O animal estava amarrado e agonizando em uma caminhonete. O proprietário foi detido e quem conta os detalhes é o repórter Matheus Borges. O pescoço e as patas da vaca estavam amarrados, provocando assim dificuldade para que ela pudesse respirar. Aqui no lugar também não havia alimento ou água disponíveis para esse animal. Um médico veterinário foi chamado. Quando chegou por aqui, acabou constatando a situação degradante da vaca, não tendo então outra solução a não ser o sacrifício imediato diante dos ferimentos e de todo o sofrimento dessa vaca. Durante o registro da ocorrência, um homem de 69 anos chegou por aqui e disse que deixou o bovino embarcado para que então pudesse ser encaminhado a um abate, um frigorífico aqui da região. Ele não apresentou nenhuma documentação e dessa forma foi conduzido para a delegacia. Após ser ouvido pelo delegado de plantão, esse homem de 69 anos, ele acabou assinando um termo de comparecimento ao local. A partir de agora, toda a situação será investigada. Já aqui no NTV News tem análise da notícia. Divergência de novo. O boletim estadual aponta 102 mortes por Covid-19 em Patos de Minas e o municipal diz que são 101. Profissionais da linha de frente se preparam para o crescimento de casos no pós-festa. A variante do novo coronavírus, detectada inicialmente no Reino Unido, já está em solo brasileiro. A Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo confirmou 2 casos. Um deles é de uma mulher de 25 anos, residente em São Paulo, que se infectou após contato com viajantes que passaram pelo Reino Unido. O outro infectado é um homem de 34 anos e o histórico é investigado. Essas 2 confirmações são da linha B117, nova cepa que não se mostra mais letal, mas pode ser mais transmissível. Na Inglaterra, o primeiro-ministro Boris Johnson anunciou um novo lockdown nesta segunda-feira para tentar conter a transmissão. Segundo o premier, a ocupação hospitalar nunca esteve sob tanta pressão nesta pandemia. Em Patos de Minas, os profissionais da linha de frente temem por aumento de casos e internações no pós-festas. Janeiro é apontado como o mês em que se pode esperar uma onda mais acentuada de casos de Covid-19. Entre os motivos estão a flexibilização das regras de isolamento e as esperadas festas de fim de ano. Esse percentual vai aumentar, então o número de infectados vão começar a aparecer. O reflexo é dentro de 1 semana, 10 dias dos infectados. Então, pela própria aglomeração e a falta de cuidado das pessoas que pela mídia, nós presenciamos, visualizamos aí diversos eventos de grande proporção em que as pessoas estavam aglomeradas e sem o cuidado mínimo de uso de máscaras. Para se ter uma ideia, enquanto novembro teve 13.263 óbitos pela doença, em dezembro esse número foi de 21.811. Um aumento de 64,45% de óbitos no Brasil. Em Minas Gerais, no comparativo entre os meses de novembro e dezembro, o aumento de casos confirmados da doença foi de 68,24%. Os dados do boletim municipal apontam ainda que até o dia 4 de janeiro foram confirmadas 101 mortes. Já no estadual, são 102. O que preocupa autoridades, visto que ainda estamos na segunda onda. Tivemos cifras de números
de detecção de Covid, né, confirmação de Covid, aí semelhantes ao pico anterior da primeira onda, né, que isso foi na semana passada, né, e mantém esse pico. Então, acredita-se que a segunda onda ela pode ser até maior, com um número muito maior de óbitos, devido, né, a maior exposição dessas pessoas. Logo, atentar-se aos possíveis sintomas pela próxima semana é de grande relevância para o momento. Se o indivíduo ele se expôs de alguma maneira, né, ele teve fez alguma aglomeração, participou de alguma festa, a primeira coisa é não estar junto com outras pessoas que podem ser susceptíveis. Por exemplo, um idoso, um indivíduo que tenha alguma doença de base, principalmente os hipertensos, diabéticos, né, gestantes, não participar da vida dessas pessoas, ou seja, vá para casa. E ainda é preciso lembrar que o vírus não acabou. Nós vamos conviver com a situação, né, pandêmica, né, por muito tempo. É difícil? Mas nada que possa também não ser adaptado à vida das pessoas, e que isso vai preservar, né, muitos indivíduos, preservar a saúde dos indivíduos e preservar vidas. Vamos à análise da notícia com a jornalista Ludmila Bahia, que divide a tela comigo. Olá, Ludmila, boa noite para você. Boa noite, Odair, boa noite a todos que acompanham o NTV News. A gente chega agora com a análise da notícia, para a gente discutir aí alguns fatos importantes nesse início de ano. Ô Ludmila, nós falamos aí dessa questão do coronavírus, ele acaba ampliando, né? E isso já chega em São Paulo, já chega ao Brasil, né? Mais propriamente dizendo, essa variante do novo coronavírus. Além disso, tem toda uma preocupação. Olha só como é que começa 2021. É uma nova variante do coronavírus que chega ao Brasil e também toda uma preocupação de quem está à frente, né, dos setores de saúde, né, os atendentes, os médicos, enfim, todo o pessoal que trabalha na área de saúde, além de todos nós que ficamos preocupados com o aumento de casos aí em meio após, né, essas festas aí de fim de ano. Essa preocupação ela é válida justamente por essas questões, desses dois momentos, né? A gente vem de um pós-festas, de aglomerações sem cuidados aí por muitas pessoas, e também com essa nova variante do coronavírus que agora, né, o premier Boris Johnson até decretou esse novo lockdown para poder tentar conter o coronavírus, que não é mais letal, essa variação. A gente sabe que é comum isso acontecer, e essa nova variação do coronavírus, ela é mais transmissível. E o que acontece? Quais são as consequências? A gente tem um sistema hospitalar mais ocupado diante a essas circunstâncias. E aí esse alerta dos profissionais da linha de frente, um temor válido, estão preparados na medida do possível, porque a gente sabe que tem um número de leitos disponíveis, tanto na rede particular, também quanto na pública. Hoje, em Minas Gerais, a gente tem aí muitas regiões do estado já com mais de 70% de ocupação dos leitos de Covid, né? E com esse crescimento de casos e pessoas demandando atenção médica, demandando atenção, o sistema de saúde pode viver aí um novo colapso, e desta vez aí até mais preocupante. Ludmila, vamos falar dos números então da Covid-19 aqui em Patos de Minas, porque o último boletim que a gente teve, antes do de hoje, que atualizou a situação, foi lá na quarta-feira, né? Então há pelo menos 4, quase 5 dias nós não temos aí a atualização desses números da Covid, e hoje eles vieram com divergência com relação ao do estado, né? Pois é, Odair, a gente tem esse boletim, não tem como comparar dessa forma, até mesmo porque tivemos aí uma transição de governo, pessoas diferentes manuseando muitas vezes e fabricando ou entregando essas artes. Então a gente tem esse painel geral, que a gente tem um panorama da Covid, notificações,
no município. O último dia que tivemos notificação de casos em forma diferente desse boletim que a gente tem aí na tela foi no dia 31. Lá tínhamos 3.234, ou seja, temos agora mais 47 novos registros da doença do município. Aí a gente não tem como comparar outros números, mas óbitos, segundo o boletim municipal, são 101. Pessoas internadas, 20 ao todo, sendo 5 aí confirmados de Covid, demandando atenção em leito de UTI, Odair. Pois é, nós temos a tela que fala dos números aí do estado também, vou pedir o Vinícius para colocar aí para a gente. Você citava, né, Ludmila, desse cenário aí em Minas Gerais e dessa divergência, né, que ocorre entre esses números. Pois é, nesse boletim estadual aí, Odair, a gente percebe logo abaixo dele ali que mostra Patos de Minas com 102 óbitos confirmados da Covid. A gente tem essa situação do estado. Esse boletim é divulgado pela manhã, e nesse boletim estadual a gente tem aí 102 casos confirmados da Covid em Patos de Minas, aliás, óbitos confirmados em Patos de Minas, enquanto o boletim municipal dá conta de 101. E nós questionamos a prefeitura sobre essa divergência. E Odair, há quanto tempo, não é, que a gente vem falando desses números que nunca batem? E se a gente rolar um pouco essa página aí, vai ver divergência sempre ali com relação a casos confirmados e também a óbitos. Então, a gente tem no boletim estadual 102 óbitos, no boletim municipal 101 óbitos em Patos de Minas. A gente também vê a divergência em casos confirmados no boletim estadual para menos, no boletim municipal para mais. E nós questionamos a assessoria por que dessa divergência, pode voltar aqui para a nossa divisão de tela, e a assessoria de Patos de Minas disse que essa divergência é por conta da atualização. Ora, o Estado é mais ágil para poder computar esses óbitos, ora é o município. O que a gente não entende é que se o município é quem notifica o Estado, porque o Estado vai notificar antes, né, ou depois do município. Então fica sempre essa confusão aí na cabeça de todo mundo, mas é uma questão mesmo de inserir esses dados quando o Estado, portanto, confirma 102 óbitos nesta segunda, infelizmente, em Patos de Minas. O boletim consta 101, mas na verdade 102, que deve ser aí já ajustado nos próximos dias, né, Ludmila? Isso já ocorreu antes, tinha um tempo que não ocorria com relação a mortes, mas com relação ao número de casos, como você citou aí, ocorre o tempo todo, né? É uma frequência, essa falta de diálogo e de conversa. Até naquela situação de Lagoa Formosa, por exemplo, que a gente acompanha, que temos aí 6 casos em investigação e há tanto tempo ainda continuam os mesmos 16 óbitos no município e continuam esses óbitos ainda a serem investigados. O que a gente gostaria de ter era uma situação, ou pelo menos números mais transparentes possíveis, assim, dessa forma, a população poderia entender os caminhos do coronavírus que têm sido cruéis, e dessa forma, talvez até aumentar os cuidados com relação a essa doença que tem feito aí muitas famílias chorarem perdas, viu? Por falar em cuidados, vamos saber como é que está então a taxa de ocupação aqui no município. Temos o boletim de hoje. Está aí na tela, não tem o comparativo, mas tem os dados de hoje, Ludmila. Odair, se a gente compara, se a gente busca assim na memória os dados que a gente tem desse boletim anteriormente, não está muito diferente com relação a suspeitos e confirmados da doença no município. A gente tem aí 26 pessoas e olha só a ocupação hospitalar, leitos clínicos, hospitais públicos e privados chegando à casa de 57%, de UTI na casa dos 40%, respira um pouco a questão de hospitais públicos. Temos aí o HRAD, hospital de campanha, com menos de 10% de ocupação leitos clínicos, mais de UTI 32%. Essa variação e essa preocupação com o temor de novos registros e mais pessoas necessitando de internações, esse percentual aí possa subir, a gente espera que não. Vamos ver o que vai acontecer nessas próximas semanas no município. Muito bem, Vinícius, pode tirar da tela, então.
Ludmila, vamos fazer um rápido intervalo, uma parada bem rapidinha, a gente volta já com mais análise da notícia aqui no NTV News. Estamos de volta com a análise da notícia. Em Lagoa Formosa, o prefeito Didi e a sua equipe denunciam que 80% das máquinas do município estão estragadas. 30% da frota de veículos da saúde também estariam danificadas. Em sua última entrevista como prefeito de Lagoa Formosa, Corete afirmou ter deixado a prefeitura com as secretarias em ordem. Está em plena condição de trabalho, tudo na cidade funcionando e acima de 8 milhões está no caixa. No entanto, parece que isto não aconteceu. Na Secretaria de Obras, por exemplo, o que mais se tem são veículos estragados. Tem uns 80% das máquinas todas com defeito, né? É na parte de obras, né? Que é de estrada e carregadeira, e patrola, e caminhão, e trem. Tá, vocês dias havia filmagem aí. Muita coisa estragada. São 2 patrolas, 2 carregadeiras, uma retroescavadeira, uma escavadeira, 9 caminhões quebrados. Alguns sem condições mínimas para assento dos colaboradores, outros com para-brisa trincado e em alguns a ferrugem já corroeu boa parte. A prefeitura tem bastante máquina relativo, mas está com esses problemas aí para ser corrigido. Quanto à área da saúde, são 2 ambulâncias, uma sem freio e com problemas nos pneus, e 2 vans, uma batida e a outra com problema no motor. Ainda se tem uma caminhonete batida. E esses carros da saúde têm estragado, por exemplo, é uma vergonha, né? A saúde com os carros, uma parte, uns 30% estragado. Mas a saúde é prioridade, né? A gente vai correr atrás para estar arrumando o mais rápido possível para selecionar esse problema, né? Segundo o vice-prefeito, será preciso fazer um trabalho minucioso para resolver o problema. A gente vai tomar as providências, mas tudo dentro da legalidade, né? Não é uma coisa que tem que chegar e arrumar de uma vez, que tem que arrumar de acordo que vai os procedimentos corretos, né? O Ludmila, então é aquilo, né? O novo governo herda o bônus e também o ônus, né? Herda o que tem ali que deu certo da administração anterior, mas herda também todos os problemas que essa administração não conseguiu resolver. São inevitáveis ter essa disparidade aí, né, Odair? Que os bons feitos continuem sendo executados, mas eu só não entendo por que fazer festa, tentar maquiar os números, tentar aí disfarçar a situação, quando a realidade é exatamente outra. O que deveria ter sido feito na semana passada pelo ex-prefeito é tentar explicar por que está nessa situação, e não de repente virar a folha e dizer, olha, está tudo perfeito, está tudo maravilhoso, até temendo que poderia ocorrer exatamente isso. Mas aí a equipe do atual prefeito, Didi, vice-prefeito, o secretário de obras, vieram explicar exatamente que a situação não é essa pintada pelo ex-prefeito Corete. Agora, o que não dá para entender é porque toda essa situação, todo esse jogo de cena, porque a população, as pessoas, a sociedade, todos os eleitores merecem transparência, merecem saber exatamente o que está acontecendo, e não o contrário. É isso que a gente espera de um gestor, e de um bom gestor, que ele possa explicar mesmo aqueles problemas que às vezes faltam palavras, mas é o mínimo a ser feito do que tentar aí enganar a população, maquiar a situação, e aí não tem como, porque a imagem, né, a gente mostra a situação que é bem diferente da fala, uma coisa não condiz com a outra. Pois é, Ludmila, no dia da posse, da cerimônia de posse, o Didi, inclusive, falou na nossa reportagem que não foram repassadas informações precisas ou informações em sua totalidade para a equipe de transição. E aí gerou um mal-estar também entre as duas administrações, a que deixava e a que começava. E essa questão dos veículos aí está também dentro de tudo isso que foi ali relatado já, né? A gente entende bem, Odair, que são oposição, que são duas correntes que pensam diferente, há essa dualidade, há essa guerra de força política, mas a gente está falando da sociedade, do bem-estar da sociedade, desse pensar único em melhorias para o município, e é nessa hora que a gente tem que ver uma união de esforços aí e tentar facilitar do que
rasgar papel, colocar no lixo e a próxima administração que se dane, que se vire e que ache os números ou conserte o maquinário quando bem der, para que a sociedade continue sendo atendida ou melhor atendida. E não exatamente o que a gente vê em Lagoa Formosa. Parece que a eleição continua mesmo aí na época de transição e no pós o que a gente vê é toda essa situação lamentável. Mas a gente espera que tudo isso seja consertado o quanto antes, seja sanado brevemente, para que não atrapalhe as benfeitorias na cidade de Lagoa Formosa. Muito bem, a gente falou de maquinários aí, isso lembra recuperação de estradas, lembra recuperação de vias, principalmente no meio rural. Pois é. E olha só, Ludmila, o ano mal começou e já há reclamações dos produtores rurais na região de Areado, aqui em Patos de Minas, a respeito de estradas. O ano é novo, mas o problema é antigo. Em 2020, foram várias as vezes que fizemos reportagens sobre o estado das estradas rurais na região do Areado. Agora, em 2021, mais uma vez fomos convidados a mostrar a situação. E adivinhe, na rodovia intermunicipal Francisco Manuel Silvério Xavier, que interliga os municípios de Tiros, Patos de Minas, Varjão de Minas e Presidente Olegário, praticamente nada mudou. Todas as chuvas dos últimos anos, nós temos dificuldade de acesso às nossas propriedades na região de Santa Maria. Nossas estradas são muito maltratadas. Hoje estamos sem acesso, inclusive ao Arraial de Santa Maria. Se não fossem os vizinhos aqui, não teriam, o ônibus não desceria no Arraial de Santa Maria. Entendeu? Então as estradas estão em péssima condição, isso vem de anos. Eu, por exemplo, tem 22 anos que eu estou morando na Santa Maria. Cada ano piorando mais, os ônibus sendo interditado toda hora a estrada, ônibus não passa. Eu tenho trator grande, todo dia estou puxando um ônibus, todos os dias puxando ônibus na Serra do Bento, nos Bentos aqui. Então a nossa situação é muito ruim. Se continuar chovendo, nós não teremos acesso a Patos de Minas. Não é só nesse período não, desde o pleito passado também já foi péssimo aqui, e durante o período aqui escolar, sabe? Então realmente empurrando carro, trator arrastando ônibus, uma vergonha isso aqui. E não é só agora esse mandato não, do outro mandato para trás também, isso aqui, estrada crítica, e não é só, esse jogo muito é a Serra dos Bentos. Mas inclusive você veio lá, estava interditado, aí passava só aqui pro lado do meu porto. Aí interditou do lado de cá aqui, eles fizeram um gato para lá e começou a passar por lá, sabe? Foi muito ruim, aqui é muito ruim de estrada. Caminhoneiros, motoristas, motociclistas, todos ficam no prejuízo. Quem tem comércio à beira das estradas também. Nem os carros estão passando por aqui, caminhonete está estragando demais e nem tem como passar por aqui. Está passando por outros lugares bem diferentes e fica bem difícil para passar, né? E fica bem longe, porque aqui até diminui, né? Os clientes, né? Que vêm comprar aqui, né? Aí tem um monte ali, a estrada ali, caminhão estraga, ali está muito difícil. O que eles esperam, e pode-se dizer esperam sentados há bastante tempo, é que os governantes tomem providências. Uai, uma melhora para a estrada para todo mundo, né? Eu acredito que tem que ser, né? Geralmente quando termina um mandato de um prefeito, que não foi assim, ele foi bom para a cidade, acertou muita coisa, trocou as máquinas. Quando começa um pleito novo, a esperança de estrada boa, né? Essa deve ser uma das estradas do município mais movimentadas. Deve ser essa estrada do... e estamos aqui pedindo, vendo se a nova administração da Prefeitura de Patos olhe para o nosso lado aqui, que é uma região produtora, uma região distante de Patos, mas é uma região produtora, é uma região rica. Ô Ludmila, e aí essa situação, como os próprios entrevistados disseram, se repete ano a ano, não é de agora. E aí é que está, inclusive, o desafio do novo gestor, né, do novo secretário, do novo gestor, para poder criar uma logística para que essas estradas rurais possam ter o mínimo de estrutura e aguentar um período mais prolongado, porque constantemente a gente registra isso aqui, né?
Odair, eu não me lembro de uma época em que o NTV News ou o jornalismo da NTV não tenha registrado esse tipo de reclamação. Entra gestor, sai gestor, passa o período chuvoso, entra período chuvoso, há aquela promessa de que vai resolver essa situação, que vai atender o produtor rural, no mínimo, no básico ali, que é deixar uma estrada em condições de tráfego, para ele transitar, para escoar a sua produção, e nada é feito, é sempre essa mesma coisa. Mas ainda fica a esperança para que seja consertada, para que eles tenham um mínimo aí de dignidade. E é o que esse produtor rural disse: olha, eu vou esperar que esse novo prefeito faça, porque a gente precisa. E é uma questão de necessidade mesmo. Vamos ver aí como é que o prefeito Falcão vai atuar também nesse apelo, e num apelo tão constante, viu, Odair? Muito bem. Ludmila, vamos mudar de assunto, porque tem uma história muito curiosa para mostrar para todo mundo agora que está em casa, né, para a gente conferir aqui. Você se lembra que na semana passada uma oficina mecânica ela foi consumida pelo fogo, né? Material ali, a estrutura foi ali destruído, pelo menos 11 veículos foram danificados ali, entre carros, caminhões, motocicletas. Só que, curiosamente, Ludmila, uma imagem conseguiu sair ilesa dessas chamas e a gente vai mostrar aí. 2020 não foi um ano nada fácil para o Denner. Depois de sofrer com a crise causada pela pandemia de coronavírus, ele se despediu do ano velho com uma ligação de madrugada que mudou a vida dele. Casa deitado, cara, dormindo. Aí o telefone silencioso e tocando, vou ver o que é. Que hora dessa é merda, a gente pensa, né? Aí um amigo meu, vizinho aqui, me ligou: Denner, desculpa te ligar, cara, essa hora, mas corre pra sua oficina que tá pegando fogo. Aí eu peguei, desesperei, falei com minha esposa: ó, tô descendo pra oficina, tá pegando fogo. Não, tá. Peguei e corri pra cá, não tinha jeito de fazer mais nada. O incêndio foi registrado no dia 30 de dezembro, por volta de 2 horas da manhã, no galpão que fica no cruzamento da rua Professor Laumar Santos com a rua José Nascimento Calixto, no bairro Planalto, em Patos de Minas. Um perito da Polícia Civil veio até o local e a causa do incêndio ainda será investigada. Veículos de clientes, os que eram usados para o trabalho, peças novas que estavam no galpão que é alugado, viraram cinzas. Acabou com a nossa oficina. Se você chegar assim, ó, mesmo, cadê uma arruela em pé? Não tem. Acabou tudo. Inclusive, caminhão de cliente aí, igual você tá vendo aí, ó, destruiu. 3 caminhões segurados, graças a Deus, mas o restante aí não tem seguro de nada. Dentro da oficina, o cenário é de um filme de terror. Tudo que tinha aqui foi destruído pelas chamas. Em poucos minutos, os caminhões ficaram todos queimados. No chão, as estruturas metálicas do teto desse galpão, que vieram abaixo. Aqui do lado, por exemplo, essa prateleira ficou toda retorcida por causa do calor das chamas. E a parede também corre o risco de desabar. Tudo isso foi destruído em um piscar de olhos. Um sonho construído por anos que se acabou em minutos. Só que, dentre tantas chamas, calor, fogo intenso, algo surpreendeu o dono desse galpão. Pode ver que tô arrepiado aqui, sabe? O funcionário meu tirou a Sandra, cara, a nossa da Aparecida, lá do escritório, que tá podendo nem entrar lá, que tá praticamente cair no chão. A casinha dela queimada por cima e ela perfeitinha dentro da casinha dela, nem o rosário não queimou, que é o rosário de pano, esse trem de cordão. Ela intacta mesmo. Um vídeo de Denner emocionado foi postado na internet. Até agora, o prejuízo estimado gira em torno de 2 milhões de reais. Uma vaquinha entre amigos está sendo realizada para ajudar o empresário. A população é tão boa, cara, que sem a gente pedir ajuda, eles já estão ajudando a gente. É impressionante, porque você vai para um lado, ou eu depositei um pouquinho no link que vocês fez aí, é pouco, mas de coração. Ou depositei tanto, ou fiz um boleto para vocês, depositei um boleto para vocês. Então, tá pingando, cara. Denner é católico e devoto da padroeira Nossa Senhora Aparecida. Os documentos da oficina e notas que estavam ao lado da imagem também não se queimaram. A imagem da santa trouxe força e esperança
ao homem que tenta reorganizar tudo novamente. A senhora Aparecida, a senhora Badia, está com nós. Se não fosse ela, acho que nós não levantava, não. E nós vai levantar. Nós vai levantar e mostrar para a Paz de Minas que nós é merecedor e nós vai vencer. Ludmila, como eu disse, é no mínimo curiosa a história, né? Uma vez que a estrutura metálica praticamente derreteu ali, foi danificada pela força, pelas chamas, o alto calor provocado por essas chamas nessa alta elétrica, e a imagem ali com o seu suporte resistiu, não se queimou em meio a chamas tão intensas. E olha que a Santa ali tem material de combustão, porque ela é revestida ali de um veludo que é um material altamente inflamável. Tem certas coisas daí que fica difícil da gente analisar ou buscar uma explicação plausível, cada um na sua fé, mas como bem disse assim, o Danny Clay, né, não dá para explicar, mas as coisas assim estão acontecendo de uma forma incrível, e é claro, para quem tem fé, isso que a gente vê só aumenta, e como é bom ver isso, viu? Muito bem, com essa notícia bacana, né, diferente, a gente encerra então o nosso primeiro NTV News de 2021, né, Ludmila? É isso aí, Odair. Obrigada a você, a todos que estiveram conosco nesse NTV News, no Análise da Notícia. Amanhã a gente volta com muito mais. Beijo e um feliz 2021 para todo mundo. Outras notícias, você acessa o portal patujá.com.br. O NTV News volta amanhã, às 19 horas. Até lá.